Olá pessoal, sou Gustavo, engenheiro ambiental da Gama Geo, uma empresa especializada em geoprocessamento e meio ambiente. No vídeo de hoje eu vou falar de mais alguns dados do satélite do programa Topodata, tá? Que é sobre orientação de vertentes, tá certo? Então, vamos para o vídeo. Bom, pessoal, então estamos aqui no mapa base do Topodata, né, do programa Topodata do INPE. Né? Como eu já expliquei para vocês, são dados gerados a partir do satélite, das imagens do satélite SRTM, né, do programa SRTM, né, que foram refinados por meio aí de modelagem matemática, equações matemáticas complexas pelo INPE e é nos disponibilizado gratuitamente. Então, qual que é a vantagem aqui do Topodata, né? Além dos dados de altimetria que eles nos passaram em metros, com esse refinamento SRTM, nós temos outros mapas, né? Outros dados raster, que nos auxiliam muito aqui para fazermos diversos trabalhos, principalmente voltados à parte de planejamento e uso e ocupação do solo. Tá certo? Então nós temos aqui o que a gente vai trabalhar hoje. Né? Nos vídeos passados eu apresentei sobre a declividade, as declividades reclassificadas e hoje eu vou falar um pouco sobre orientação de vertentes. Então desses layers aqui, né, dos materiais disponibilizados para orientação de vertente, nós temos a orientação em graus, tá? E temos também a orientação em octantes, tá certo? Então, vamos abrir aqui o guia, né, de utilização dos dados do Topodata disponibilizado pelo INPE. O que é a orientação de vertentes? A orientação de vertentes é para que lado, né, qual o ângulo que está direcionado o ponto de maior declividade de uma montanha, de alguma vertente, de um lugar, né, do relevo, vamos dizer assim. Então, por exemplo, se eu tenho a minha maior declividade de uma montanha que ela está direcionada para o norte, então eu vou ter o ângulo ali em direção ao norte. Então ela vai ter ali uma orientação de vertente para o norte. Isso acontece para qualquer ponto cardial e também para o nordeste, sudeste e tudo mais. Para que isso é importante? Bom, em regiões de alta latitude, né, as partes mais temperadas, mais frias do planeta, a incidência da luz solar ela não é tão perpendicular quanto mais perto do Equador. Então isso daí é importante para a agricultura e também para o planejamento das suas atividades humanas. Né? Porque como o Sol ele entra inclinado, né, a luz solar ela vem mais inclinada do que no Equador. Então, para a agricultura, para ter um melhor uso da luz solar, você tem que procurar qual as vertentes, qual a parte que o relevo está mais direcionado aí para dessa orientação. Temos também, isso aí é muito utilizado na agricultura, principalmente na parte ali das regiões mais altas, né, latitudes mais altas. Temos também a parte de distribuição de chuva. Então, por exemplo, você tem uma região onde predominante a chuva vem, onde você tem uma predominância de ventos, né, de um sentido a outro, e você quer ter uma área mais aberta a ventos ou mais protegida aos ventos, você procura ali qual que é a direção dessa vertente. Então, por exemplo, você tem um vento que ele vai de leste a oeste, então se eu tiver uma vertente com a sua face virada para leste, ela vai receber muito mais vento do que aquela virada a oeste. Isso também influencia na parte de chuvas. Então, se você tem a predominância do vento e das chuvas de um ponto a outro, né, de uma direção a outra, um lado vai receber mais chuva e outro receber menos chuva. Isso aí pode ser interessante até para poder fazer trabalhos de risco de desmoronamento, né, de movimentações de massa, que é o que acaba causando, o que ocorreu aí quando chove muito forte, né? Você tem a queda de barreiras, você tem deslizamentos de terras, questão também de inundação, né? E tudo mais, de enxurradas também. Então você tem ali, o que é isso? Né? A orientação de camadas ela vai te dar
para que lado que está virada a vertente mais íngreme. Então isso aí também ajuda você a determinar quais são o direcionamento do fluxo de água preferencial. Então você tem, eu tenho aqui meu relevo, ele está mais voltado a norte, onde é a parte mais declivosa. Então a água, se chover, a maior tendência da água é correr ali naquela parte norte, com maior velocidade, com maior energia. Então, para isso que é utilizada a parte de orientação de relevo. Onde a gente pode baixar? Então, nós temos aqui a orientação de relevo em ângulos e orientação em octantes. Eu vou abrir aqui o Paint e eu tenho uma figura explicativa. Então, nós temos aqui os pontos cardeais, certo? Onde você tem ali os valores de direção, né, de ângulo em relação ao ponto cardeal. Então nós temos aqui o norte com 360 graus, o leste com 90 graus, o sul com 180 e o oeste com 270. E nós temos também o noroeste com 315, sudoeste 225, sudeste 135 e o nordeste, 45 graus. Então esse aqui é o básico, né? É a noção que a gente tem do valor em ângulo para qual lado, né? Para qual orientação dos pontos cardeais nós temos aquela encosta. O que o Topodata nos entrega também é o seguinte: nós temos a parte dos octantes que estão reclassificados. Então, em vez de ele nos passar ali os dados em ângulo, ele dividiu todos aqueles 360 graus em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, são 8 classes distintas, onde você tem o norte sendo o 1, o 2 como nordeste, o 3 como leste, o 4 como sudeste, o 5 como sul, o 6 como sudoeste, o 7 como oeste e o 8 como noroeste. Então, esse reclassificado ele já nos auxilia bastante. Por quê? Se a gente for trabalhar com o dado bruto, nós teremos que fazer uma reclassificação usando esses intervalos. Então, aqui 225 a 360, de 360 até 337,5 como vertente norte. Aí, aqui 337,5 até 292,5 como noroeste e por aí vai. Então acaba ficando um trabalho bem moroso, que o INPE já nos disponibiliza de uma forma mais simplificada. Então vamos abrir o QGIS e vamos ver como que estão esses dados para a gente. Então para a gente adicionar, eu fiz o download, tá? Então aqui no Topodata, orientação, ele vem com os dados em graus, e orientação octantes com os dados reclassificados, tá certo? Então vamos abrir aqui os dois arquivos que nós vamos trabalhar. Então o OC octante, o ON com a orientação bruta, né, em ângulo. A gente adiciona, lembrando que o Topodata ele é georreferenciado em WGS 84 coordenadas lat-long, coordenadas geográficas, tá? Se você for trabalhar em UTM, eu não aconselho porque ele dá algumas distorções. Então nós temos aqui o primeiro dado, que é o dado de ângulo, né, bruto, sem reclassificação, ele vai de 359,99, vai praticamente 360 até zero, tá certo? Essa aqui é o dado em ângulo que nós temos. Então ele cria um degradê, onde mais escuro é 0 grau e o mais claro é norte, tá certo? 360 graus. Esse tipo de dado, ele tem uma melhor qualidade quando você tem regiões muito escarpadas, tá certo? Então regiões de relevo muito acidentado. Por quê? Porque quando o relevo é muito plano, ele tem declividades muito baixas. Então ele acaba dando ali umas distorções e tudo. Então assim, você você vai ter o valor, né, da maior declividade para qual lado que está, né, em qual coordenada, em qual ângulo ele estaria. Porém, não é um dado assim, ele não é um dado quantitativo. Então não significa o quê? Que
quanto mais escuro ou menos escuro nesse dado aqui, ele, vamos dizer assim, ele representa um valor maior. Na verdade não é só a direção. Então assim, mesmo em áreas planas, você vai ter diversas e diversas orientações, né, de vertentes, porém não significa que aquilo lá seja mais ou menos escarpado. É apenas a direção que ela está ali para o Sol, né, em relação ao ponto cardial. E essa aqui a gente tem o dado reclassificado. Mas ele vem, quando a gente abre aqui, principalmente no QGIS mais atualizado, ele vem de 0 a 255, que é a quantidade, né, de pixels, de cores que o INPE desenvolveu ali, que está lá descrito no seu material de apoio. Então a gente consegue melhorar essa visualização. Como é que a gente faz? A gente coloca como banda simples falsa cor. O valor mínimo vai ser o 8, o 1, desculpa, que é o que é considerado como norte, e o máximo o 8, tá? Que vai ser o sul. Vamos confirmar aqui pelo dado aqui. Aqui vai ser o 8, vai ser o noroeste. Então a gente tem norte 1, nordeste 2 e tudo mais. Então tá certo. Então a gente vai e a gente pode colocar aqui até um degradê de cores aqui. Não precisa ser do frio para o quente, mas a gente pode colocar do branco ou outro aqui. Então vamos ver. Ó, então aqui, no meu caso, o norte vai ser o mais claro, até o 8, que é o noroeste, mais escuro. E aqui eu altero para intervalo igual. E como são 8 classes, eu seleciono 8 divisões. Eu quero que tenha aqui sempre os valores inteiros, tá? E aí eu aplico. Se eu quiser até posso alterar aqui o rótulo, né? Colocar como N. Deixa eu ver aqui. Então é norte, nordeste, leste, tá. Então vamos abrir aqui. Norte, nordeste, leste, sudeste, que é o 4, sul 5, tá. Então aqui é o leste, sudeste, sul. Ele não está alterando aqui. Ah não, ele alterou. Sul. Confirmar. Ah, desculpa, sudeste é o 4. Sudeste é o 4. Esse aqui, quando eu estou alterando aqui, eu não estou alterando os dados do raster. Estou apenas alterando a legenda, tá? O raster ele vai ser sempre com números. Então, o sudeste 6. Sudoeste, desculpa. O oeste e o noroeste. Aqui é o oeste e o noroeste. Tá certo? Então aqui o que eu fiz? Eu só alterei a legenda para eu poder enxergar. Mas o valor vai ser sempre esse aqui. E aí eu gerei aqui um mapa, né, colorido, com uma escala de cores aí, do direcionamento. Aqui não significa que o vermelho seja um dado maior. Não, não é. Aqui o vermelho está falando que é o noroeste, tá certo? O mais claro aqui é norte. Então nós temos bom, se for ver, aqui é o norte, realmente, e aqui é o noroeste. Então a maior declividade vai estar para cá. Nesse caso aqui, ó, ela vai ser para cá e aqui ela vai ser para cá, a maior declividade. Vai ser voltado para o norte. Então esse aqui é um tipo de mapa, né, de dado bastante utilizado, principalmente também na parte quando você quer analisar a questão de incidência de luz solar em um terreno. Estou fazendo um trabalho também de arqueologia, onde também o direcionamento das vertentes é um dado relevante. Tá? Em relação também à parte de chuvas, né? Porque ele tem a ver com a parte de chuvas, com a parte de radiação solar. Então também é importante aí, até para você saber, né, qual que é o lado, né, como o Sol vai de leste a oeste, quais os lados onde vão ter mais sombra, menos sombra e tudo mais. Então são dados aqui muito interessantes para o planejamento de uso territorial e outros também estudos ambientais, estudos antropológicos, arqueológicos e tudo mais. Espero que vocês tenham gostado.
Tá? Nos vídeos anteriores tem mais informações, né? Tem mais aí um descritivo dos dados do Topodata, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, tá? Se tiver alguma dúvida, sugestão, elogio ou crítica, pode escrever lá nos comentários que eu vou estar respondendo. Convido vocês a se inscreverem no canal. Hoje já somos mais de 1.290, estamos quase com 1.300 inscritos. E também convido vocês a conhecerem o site da Gamagel, é www.gamagel.com, e conheça ali, veja os serviços que nós prestamos e tudo mais. Tá certo? Muito obrigado, até o próximo vídeo.